os trabalhos. Na semana passada tivemos a votação de dezenas de matérias de interesse do país e hoje, cheguei ainda de manhã do Acre, devo retornar ainda hoje, e tive a satisfação, senhora presidenta, de participar da primeira audiência da comissão que tem a responsabilidade de elaborar o projeto de lei do novo Código Penal brasileiro. Comissão que está sendo presidida pelo senador Eunício Oliveira, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e tem como relator o senador Pedro Taques. E eu tive o privilégio de ter sido eleito pelos meus colegas como vice-presidente. E é impressionante, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que traz sempre aqui para essa casa a agenda do cidadão brasileiro. Hoje, durante a sessão, pus o assunto nas redes sociais, outros colegas também fizeram o mesmo, e ficou o quarto assunto mais comentado na manhã de hoje. E tudo em volta, maioridade penal, a questão do aborto, preconceito, a descriminalização do consumo da maconha, uma série, crimes na internet, tudo isso está em volta do Código Penal. Nosso senador Correia estava lá, é membro da comissão, e é impressionante a conexão direta do cidadão brasileiro querendo participar desse debate. Não é para menos. Nós tivemos lá o ministro Gilson Dipp, ele fez uma explanação, e eu mesmo tinha conversado com o senador Pedro Taques, que achava que nós deveríamos começar ouvindo, e o senador Pedro Taques e o senador Eunício estavam já com um conjunto, já estão com um conjunto de convidados, conversar com quem trabalhou durante 7 meses nessa comissão especial nomeada, criada pela presidência da Casa, pelo presidente Sarney. E é muito interessante, porque eles reuniram 117 leis, reuniram numa proposta, num anteprojeto do novo Código Penal, e lá eu fiquei sabendo também que ocorreu dificuldade. Eles fizeram audiências públicas aqui no Senado, mas no fundo não tem como ter consenso sobre temas importantes. Maior ou menor idade penal, por exemplo, não tem um consenso. Mas vi juristas, especialistas, falando claramente que um jovem com 16, 17, 18 anos, de hoje, tem toda a condição de, pelo menos, entender quando se trata de um homicídio, se trata de um crime, de sequestro, de assalto. E hoje esses jovens estão sendo presa fácil de organizações criminosas, sabendo que é inimputável a pena, está garantido na Constituição, no artigo, salvo engano, o artigo 222 da nossa Constituição, que estabelece claramente essa prerrogativa. Eu não estou aqui fazendo a defesa, só estou dizendo que é muito importante esse tema, esse debate, a condução dessa matéria para atender os anseios do país, e é muito importante também termos uma participação. Eu fiz 2 seminários agora no recesso, abri os espaços no meu Twitter, na minha fanpage, que é senador Jorge Viana, no meu Twitter, que é Jorge Viana Acre, no meu site, para poder estabelecer um diálogo com as pessoas. E é impressionante, senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, a quantidade de pessoas, foi quase um recorde na minha fanpage, que eu estou recém começando, o interesse, as propostas, e eu tenho certeza que agora que vai crescer. Fiz esses seminários com juízes, promotores, com advogados, com pessoas que operam o direito, mas também com os movimentos sociais. São temas delicados, mas hoje, na minha apresentação, o senador Correia estava lá, pôde ver, eu falei e citei alguns números que são realmente chocantes, porque são a realidade. A guerra na Síria, a guerra civil, o país inteiro estão lá se matando, é uma coisa terrível, todo dia assistimos, tem 17 meses, 18 meses de guerra. E até agora foram 11 mil mortos na guerra da Síria. É o país que mais explicitamente vive uma guerra no mundo hoje. No Brasil,
sem guerra nenhuma, nesse mesmo período, são 75 mil assassinatos. Então, não tem sentido ficarmos de braços cruzados. E esses números são assustadores quando a gente olha o passado. Se formos olhar o passado, nos últimos 30 anos, foram 1.090.000 mortos. Se nós olharmos o futuro, nós vamos ver que nos próximos 20 anos, se nada for feito, nós teremos 1 milhão de brasileiros e brasileiras assassinados nos próximos 20 anos. Então, algo tem que ser feito já, imediatamente. A vida no Brasil, lamentavelmente, não tem valor nenhum. E eu trouxe uma contribuição, já cedo a parte ao senador Correia, porque venho de um estado que é um exemplo, o estado do Acre. O estado do Acre, no final da década de 80, começo da década de 90, era o estado mais violento do Brasil. Era perto de 55 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Tinha o crime organizado instalado, tinha o Esquadrão da Morte conduzindo a matança no Acre. O número de policiais assassinados era enorme e o número de vítimas da polícia era também muito grande. Fizemos uma ação com as instituições, pegando mesmo a lei que tem problemas, e o Acre hoje é o estado menos violento da região norte. Menos violento. O Pará segue sendo o com maior número de homicídios, 45 homicídios por cada grupo de 100 mil, e o Acre está com 19 homicídios para cada grupo de 100 mil. Ou seja, saiu de 55 para 19. Aplicando a lei, no Acre, graças à ação que fizemos, que teve prosseguimento com o governador Binho, que seguiu equipando a polícia. Quando eu assumi, a polícia andava descalça, sem farda. Se não tinha farda, nem coturno, muito menos armamento. Os presídios, as delegacias eram uma vergonha. Era parte do espaço de atuação dos bandidos. Policial desmotivado, correndo risco de vida e desmoralizado perante a sociedade. Hoje a situação é bem diferente. A polícia não está mais matando no Acre, graças a Deus, a não ser casos muito isolados, e a polícia também, felizmente, também não está morrendo porque o policial larga a sua família para cuidar da família dos outros. E essa é uma tarefa nobre. E eu, inclusive, defendo que tenha uma pena qualificada, que agrave-se a pena quando a vítima for um policial em atividade, para que a gente respeite essa categoria, seja civil, militar ou federal. Então, os números, senadora Ana Amélia, são assustadores. Nós temos 511 mil presidiários, num sistema prisional que tem gravíssimos problemas. Em muitos casos é uma escola do crime. Temos ainda em muitos estados presos em delegacias que se amarram para dormir. É uma situação também inaceitável. Falo isso porque, desde quando eu era governador, o Acre já estabeleceu uma regra: nenhum preso em delegacia. Foi um dos primeiros estados a alcançar isso. As delegacias viraram repartições públicas, lugares que têm as condições adequadas de respeito, e não um depósito de gente, e não um lugar do crime. Delegacia é um lugar onde as pessoas vão lá procurar fazer valer os seus direitos amparados por lei. Mas uma coisa muito grave, antes de passar para o doutor Correia, é que desses 511 mil presos, ou seja, 500 mil de presos, na década de 80, a idade média desses presos era de 34 anos, daí para cima. A idade média hoje são 27 anos. 1/3 dos presos hoje, 1/3, senadora Ana Amélia, tem de 18 a 24 anos. São jovens, pobres, de cor, pardos, e também as vítimas estão nessa mesma condição. Isso não vira assunto da maior prioridade no Brasil, mesmo sendo um assunto que envolve a vida. Então, é com satisfação que eu ouço a parte do meu colega, inclusive de comissão, senador Correia. Senador Jorge Viana,
Tivemos hoje na Comissão de Código Penal, hoje cedo, e ali ouvimos os especialistas tratando dessa questão, muito interessante, mas eu quero só ressaltar o seguinte: eu estou com menos de 20 dias nesta casa, e nesses 20 dias é a terceira vez que eu ouço Vossa Excelência tratando deste tema, o que reflete a preocupação de Vossa Excelência com essa questão. E eu quero, por isso, parabenizá-lo, mas dizer que, nesse momento, a gente fica preocupado. Aí estamos diante de uma situação em que, nos presídios, como eu tive recentemente visitando em Porto Velho o presídio Enio Pinheiro, e pude constatar uma dramática situação. A juventude, senador, jovens, de 20 e poucos anos, não chegam a 30, todos ali, praticamente todos envolvidos com a questão do crack, da droga. E é uma questão preocupante. Então eu queria só saudar mais, pedir licença a Vossa Excelência para interromper o brilhante discurso que faz agora, mas dizer que uma preocupação que eu tenho muito grande também é com a rapidez com que está andando o Código Penal. Eu fico preocupado, porque os prazos de emenda são tão curtos, tão rápidos, que eu não sei se vamos produzir um documento, um código à altura do que a sociedade está necessitando realmente. Eu fico muito preocupado com isso. Hoje eu fiquei preocupado quando eu vi lá o calendário das emendas, e me parece que o intuito de Vossa Excelência, inclusive, de fazer um maior debate de audiências públicas em outros estados, inclusive eu queria já pedir a Vossa Excelência se comprometeu de fazer no meu estado, vamos depois acertar a data. Vamos fazer em Rondônia, se Deus quiser. Eu fico preocupado se vamos ter tempo de ouvir a sociedade fora daqui sobre essa questão do Código Penal, sobre o aperfeiçoamento dele, em razão da rapidez com que as emendas terão que ser apresentadas. Mas eu saúdo Vossa Excelência, porque está demonstrando uma grande preocupação. O Acre foi motivo de referência um dia desses, lá em Porto Velho, na audiência que tivemos lá com a representante do Conselho Nacional do Ministério Público, onde mostrou que o Acre está reduzido a zero, praticamente, o número de inquéritos policiais concluídos. Rondônia também está com bastante número reduzido de inquéritos policiais. Então, essa referência eu queria fazer, que é também uma forma de se combater a impunidade, é concluir os inquéritos. Sem dúvida. Não ficar se arrastando meses nas delegacias. Muito obrigado. Eu queria só conceder essa parte de Vossa Excelência e agradecer a gentileza da parte. Muito obrigado, senador. E nós vamos, já falei com o senador Pedro Taques, certamente iremos eu, o senador Pedro Taques, fazer o seminário em Rondônia e ajudar a população de Rondônia a debater esse assunto e buscar ali as propostas, as sugestões, seja com os profissionais, operadores do direito, juízes, promotores, seja membros da sociedade, advogados, para que possamos levar adiante essa agenda tão importante para o país. Mas volto a dizer para o Acre, no caso do Acre hoje, inclusive o senador Magno Malta, que foi uma das pessoas importantes nessa mudança de paradigma do Acre, do estado da violência, da impunidade, da insegurança, para um estado que virou uma referência, mesmo ainda estando num caminho. O governador Tião Viana agora acaba de ganhar o reconhecimento do Ministério da Justiça, o estado que melhor resolutividade tem para os seus inquéritos. É o estado mais eficiente. Como aconteceu um crime, vai ser feito um inquérito é bem montado, a pessoa vai ser entregue na justiça, vai ser julgada e, se condenada, vai pagar a pena. O Acre é o estado número 1 nesse procedimento. Agora, eu diria, com 19 assassinatos para cada grupo de 100 mil, nós estamos no limite. Com essa lei só dá para ir até aí. E dou mais alguns números. Hoje foi citado na nossa audiência o caso de Vigário Geral. Vigário Geral chamou a atenção do Brasil e do mundo. 21 jovens estavam numa escadaria e foram assassinados. 21. Mas a lei brasileira hoje trata 21 assassinatos como se fosse 3, com a história do crime continuado. Então imagine, se isso não é estímulo para que se mate, eu não sei o que é mais. Ou seja, se são 21 assassinatos, Vigário Geral vai completar agora 19 anos, daqui a pouco 20 anos. Mas na hora de dar a pena, só conta os 3 assassinatos. Então a pena que poderia chegar a 400 anos... tem que ser reduzida para 50, e aí todos os atenuantes são contra a vítima, ou a família da vítima. São sempre a favor de quem matou. Tem uma citação na Constituição, uma citação a favor da vítima,
que é no artigo 245, que diz que o Estado tem que acolher aqueles que foram vítimas. Se são 50 mil assassinatos por ano, quantas viúvas? Pobres? Quantos órfãos? São quantos? Mas é pobre. Nos rincões, nas periferias das cidades. Aí isso não é tão importante. Isso tem que ser tratado como parte da vida de hoje. Não. A maioria dos países que têm baixos homicídios tem uma pena dura para quem tira a vida. Aqui no Brasil, repito aqui da tribuna do Senado, uma outra vergonha. Quem falsificar um batom cosmético, quem falsificar uma pomada de passar na pele, pode pegar 15 anos de cadeia. Mas quem tirar a vida de alguém, se for a primeira vez, 6 anos. O Brasil é o país das penas mínimas. 6 anos a 20, aplica o mínimo, 6. Aí logo em seguida diz, bem, pegou 6 anos, mas basta cumprir 1/6 da pena. Passou para 1 ano. Batom 15, falsificar um batom. Matar alguém, 1 ano. Se o advogado for bem entendido e mostrar a pessoa ficar ali recolhida, começa a trabalhar um pouquinho, 3, 4 meses está na rua de novo. E para ficar preso 10 anos tem que matar 4. Aí vai ficar preso 10 anos. Se isso não for a semente plantada, a semente ruim, para a gente colher 50 mil mortos assassinados por ano, eu não sei o que é mais. Quem está falando aqui é alguém, o senador Malta falava hoje, não fiz sozinho, não fui eu, como governador, que desmontou o crime organizado no Acre, mas o único estado do Brasil que se livrou definitivamente do crime organizado foi o estado do Acre. Rio de Janeiro tem as milícias. Está tentando pedir licença para a bandidagem para ir ocupando as favelas devagar, dando tempo do pessoal sair. Lá no Acre, só de uma vez foram 50 presos, coronel, delegado, major, oficiais, gente que atuava nas diferentes áreas. Porque foi uma ação conjunta das instituições. Tentaram dizer que eu era o culpado, eu que tinha mandado prender. Não mandei prender ninguém, o governador não prende ninguém. Aliás, eu cuidava para que injustiça não fosse cometida. Mas foi uma ação do Ministério da Justiça, do Ministério Público Federal, de uma CPI que essa casa fazia. Vossa Excelência trabalhava, que a Câmara trabalhava, na casa que eu digo o nosso Congresso, os Ministérios Públicos, a Justiça do Estado, a Justiça Federal. Doutor Pedro Francisco correu muito risco, mas teve coragem de expedir os mandatos de prisão. E o que é que aconteceu no Acre? Na época não tinha onde prender, porque estava tudo contaminado e dominado. Lá leva os presos para outros estados. E na época, senador, naquele dia, você só se equivocou nas datas. O presidente Fernando Henrique, eu achava que ou a gente vivia um processo realmente novo no Estado, ou então era um faz de conta, e o presidente Fernando Henrique, na época, o ministro José Carlos Dias, falou, olha, você tem condição, governador, de fazer um presídio de segurança lá? Eu de quanto tempo? Tempo fazer? 45 dias foi feito um presídio, a primeira parte do presídio, 45 dias. Eu comecei a visitar a obra, daqui a pouco eu não tinha mais coragem de visitar pelo ambiente que representava aquilo. E aí nenhum preso fugiu daqui lá, cumpriram a ordem judicial e depois fizemos um presídio de segurança máxima. Ganhei uma intranquilidade para o resto da minha vida. Mas o povo do Acre, os acreanos, se livraram da intranquilidade também que viviam e que sofriam. A gente ficou alguns intranquilos, mas a grande maioria da população tranquila. E o melhor, limpamos o nome do Acre. O governador Tião Viana hoje faz um trabalho muito importante, mas hoje ele e outros governadores, queria concluir, senhora presidenta, eles precisam de uma mudança na legislação brasileira. A legislação brasileira, que precisa ser atualizada, que é de 1940, que passou por distorções em 84, precisa de mudanças, precisa de uma atualização em todos os aspectos. Mas eu, particularmente, vou me concentrar mais nesse, na